Pessoal, hoje vamos abordar nesse vídeo, né, os principais aspectos relacionados às obrigações de fazer, não fazer e obrigações alternativas, tá certo? Vamos lá, vamos começar a falar sobre as obrigações de fazer. Né? Quando a gente está diante de uma obrigação de fazer, a gente está diante de uma situação, né, onde o devedor ele vai se vincular a realizar, né, uma determinada tarefa ou confeccionar, fabricar um determinado bem ao seu credor, tá certo? Então, quando a gente fala da obrigação de fazer, a gente pode estar diante, primeiro, né, de um trabalho que seja físico ou intelectual, né, que vai ser determinado diretamente pelo tempo que vai ser gasto, pelo gênero desse serviço ou mesmo pela sua qualidade. Então, os exemplos que a gente coloca aqui para vocês, né? Um mecânico que vai realizar a manutenção de um carro, um advogado que vai analisar a análise, vai realizar a análise de um determinado processo, um fisioterapeuta que vai realizar o tratamento lá de um determinado paciente, tá certo? Também a gente vai identificar a obrigação de fazer quando a gente tem um trabalho que vai ser contratado, né? Especificamente para a realização de um determinado produto ou de um determinado resultado que se busca, como por exemplo, né, um escritor que vai escrever um livro, um pintor que vai pintar um determinado quadro, um compositor que vai fazer uma música, tá certo? Ou a gente tem uma obrigação de fazer quando uma pessoa ela se compromete a realizar um determinado ato que vai trazer uma simples vantagem para o credor, como por exemplo, né, quando o ato que o locatário realiza ao firmar um contrato de locação com o seu credor, né, com o locador, né? O ato de renúncia da herança de um dos herdeiros em favorecimento dos outros. Então aqui a gente também tem obrigações que a gente pode considerar como obrigações de fazer. Muito embora, né, é importante destacar desde já que o mais comum, né, quando a gente fala das obrigações de fazer, são aquelas relacionadas à confecção de um determinado bem ou realização de um determinado serviço. Pessoal, conforme a gente viu, né, no vídeo que a gente gravou sobre obrigações de dar, e aqui desde já é importante para poder entender legal aqui esse tema, faço aí a remissão a esse vídeo, acho que vale a pena assistir, né? Quando a gente está diante da obrigação de dar, a gente está falando de um bem que já está pronto. Seja a obrigação de dar coisa certa, coisa incerta, não importa. Esse bem já está pronto, tá certo? Quando a gente fala da obrigação de fazer, diferentemente, a gente está diante de uma situação onde o devedor ele vai ou prestar um determinado serviço ou vai fabricar um determinado bem. Então, aqui nessa imagem, né, eu trago aqui para vocês, né, faço a minha homenagem àqueles amigos aqui que curtem, né, que gostam de um bom e velho rock and roll. Um belo bolo aqui, né, do Iron Maiden já pronto. Então, se eu vou até a padaria, esse bolo tá lá à disposição, né, na vitrine da padaria, eu compro esse bolo, eu estou diante de uma obrigação de dar a coisa certa. Agora, o trabalho do padeiro, do confeiteiro em confeccionar um bolo, em deixar ele todo bonito, eu estou diante de uma obrigação de fazer. Né? Se eu vou até a padaria e encomendo esse bolo, eu estou diante de uma obrigação de fazer. Tá certo? Importante a gente destacar isso então. Vamos que vamos então. Pessoal, vamos analisar a partir de agora as espécies de obrigação de fazer, tá certo? Primeiro, a gente tem a obrigação de fazer infungível, que é aquela que deve ser cumprida de maneira pessoal pelo devedor. Nenhuma outra pessoa vai poder cumprir essa tarefa que não seja o próprio devedor, tá certo? E quando ela pode ser considerada infungível? Primeiro, quando as partes assim desejarem, né? Uma obrigação qualquer pode ser estabelecida como infungível, desde que as partes assim desejem, tá certo? E o mais comum, né? Quando isso decorre da própria natureza da prestação, né? Então aqui eu coloco dois exemplos, né? Temos aqui uma dupla sertaneja famosa, uma banda de pop rock também muito conhecida. Então, se essa dupla ou essa banda de rock, né,
eles são contratados para realizar um determinado show, somente eles poderão cumprir essa obrigação de fazer, tá certo? Isso decorre da própria natureza da obrigação. Decorre, né, que o contratante, né, o credor aqui, ele busca a realização, né, o cumprimento dessa obrigação de fazer em razão das características peculiares, pessoais de cada um, né, desses indivíduos, tá certo? Quando a gente está diante da obrigação de fazer infungível, né, e porventura, ao descumprimento da obrigação, e sem dúvida alguma esse, né, é o ponto mais importante aqui para a gente destacar das obrigações de fazer infungíveis, como que a gente vai ter o tratamento jurídico a respeito dessa questão? Primeiro, né, se for uma recusa voluntária, ou seja, né, o devedor não está cumprindo aí o objeto da obrigação por vontade própria, né, primeiro vai se buscar de todas as maneiras fazer com que esse devedor cumpra a obrigação de fato, né, se estabelecendo multa, buscando isso aí através de procedimentos judiciais, o juiz fixando multas, né, em montantes elevados, procurando sempre colocar, né, ao devedor que não vai ser bom o seu patrimônio o descumprimento dessa obrigação, né? E somente em último caso, quando, né, a ação combinatória que ela não produzir efeito, as astrentes que forem aí indicadas, né, como multa diária, por exemplo, né, para o cumprimento da obrigação, de fato, não produzir efeito, somente aí é que essa obrigação vai ser convertida em perdas e danos, certo? É o que o artigo 247 fala para nós. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível, certo? Então, primeiro vai se tentar realizar a obrigação, tá bom? É isso que eu quero que vocês fixem. Caso não seja possível, aí sim a obrigação vai ser convertida em perdas e danos, né, em dinheiro. E se a obrigação não puder ser cumprida sem nenhum tipo de responsabilidade do devedor, tá certo? A obrigação está extinta, não vai gerar dever de indenizar a qualquer um, ok? É o que o artigo 248 fala para nós. Se a obrigação tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Agora, e se houver culpa do devedor? Se houver culpa dele, responderá por perdas e danos. Tá? É o que o artigo 248 coloca para a gente. Dentro das obrigações de fazer, a gente também tem, aquelas que são mais comuns, as obrigações fungíveis ou impessoais. Aqui, pessoal, a gente tem duas situações, né? Primeiro, no contrato, né, no vínculo jurídico, no vínculo obrigacional, não se estabelece quem vai, de fato, cumprir a obrigação. Certo? Aqui, a gente tem simplesmente uma obrigação de fazer, né, mas que pode ser cumprida por qualquer pessoa, né? Não depende da qualidade específica, né, qualidade excepcional aí do devedor para que a obrigação seja cumprida. E, portanto, ela pode ser cumprida por terceiro, né? Por exemplo, quando eu contrato uma pessoa para limpar uma piscina, eu quero que o serviço seja feito. Agora, não importa se A, B ou C vai realizar essa tarefa, tá certo? Agora, e nas obrigações fungíveis, quando a gente tem o descumprimento da obrigação, como que a gente vai tratar dessa situação? Primeiro, se o devedor, né, originário, aí, ele se recusar a cumprir a obrigação, o credor vai poder contratar uma outra pessoa, tá certo? E essa pessoa vai realizar o objeto da obrigação e o devedor originário vai ser responsabilizado por pagar, né, os custos referentes a essa contratação. E ainda, indenização, vai ser cabível indenização por perdas e danos, né? Isso vai ser pleiteado através de uma ação chamada ação combinatória. Agora, em caso de urgência, tá certo? O que o credor pode fazer? Né? Se o devedor não cumprir a obrigação, ele pode diretamente contratar uma pessoa, tá certo? Ele vai pagar e posteriormente, ele vai pedir o ressarcimento dessas despesas. É o que o artigo 249 coloca para nós, pessoal. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar a custa do devedor, havendo recusa uma hora deixa, sem prejuízo da indenização cabível. Então, cabível ainda perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, e isso é muito interessante, né? Executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.
Também, se não puder ser realizada a obrigação, não puder ser cumprida, ela pode ser convertida em perdas e danos, tá certo? E se a obrigação também não for cumprida sem culpa do devedor, não havendo a responsabilidade do devedor, a obrigação também vai ser extinta. Pessoal, além das obrigações de fazer, nós temos também a obrigação de não fazer. E ela é muito peculiar, né? Por quê? É através das obrigações de não fazer que o devedor ele vai se vincular a uma determinada situação onde ele se vincula ao credor em praticar um ato omissivo, ou seja, é um não agir. Ele se compromete, né, ele assume um dever de abstenção, um dever de omissão, de se omitir. Ele não vai agir, ele não vai realizar determinada tarefa, determinado ato. Por exemplo, né, quando se estabelece regras referentes a sigilo profissional, né, sigilo industrial, né, a parte se compromete a não contar, né, não fornecer para terceiros as informações, tá certo? Agora, quando a gente fala de obrigações de não fazer, a gente tem que ficar muito atento com a natureza dessas obrigações, tá certo? Elas não podem implicar em uma restrição severa aos próprios direitos da personalidade do devedor. Então, ele não pode assumir um compromisso, por exemplo, de não casar, de não trabalhar, de não praticar um determinado esporte, enfim, aquilo que seja do objeto da obrigação. Não. Essa omissão não pode atentar contra os seus direitos da personalidade. Tá certo? Então, temos que ficar atentos a esses detalhes, né? Um exemplo muito curioso das obrigações de não fazer, né? A gente pode pensar numa seguinte situação, né? Uma pessoa que tem lá uma propriedade rural e nessa propriedade passa lá um determinado rio. Ela assume uma obrigação de não fazer perante um outro indivíduo, no seguinte sentido, de não praticar nenhum tipo de ato que dificulte o acesso desse indivíduo até ao rio. Né? A gente está diante de uma obrigação de não fazer. Tá certo? Pessoal, se o ato do qual o devedor se comprometeu a se omitir, ele acaba sendo praticado, como que a gente vai ter aí o tratamento jurídico a respeito dessa situação? O artigo 251 ele é muito claro. Olha lá. Praticado pelo devedor o ato cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, se isso for possível, né? Sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Então, se o devedor pratica o ato ao qual ele tinha se obrigado a se omitir, né? Nesse caso, se ele praticou, o credor ele vai poder exigir, primeiro, que ele desfaça o ato, tá certo? Se ele não realizar, o credor pode realizar o desfazimento desse ato e pleitear depois a reparação, né, dos prejuízos que ele teve, dos custos que ele teve em razão desse desfazimento. E, além disso, vai poder pleitear a reparação, em um outro caso, por perdas e danos. Tá certo? Olha o parágrafo único também, pessoal. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Mesmo raciocínio da obrigação de fazer, né? O credor vai, desfaz o ato e depois ele pleiteia aí a reparação, o reembolso, melhor dizendo, das custas que ele teve. Tá certo? Pessoal, só para resumir, né? Essa questão, ela vai ficar então estabelecida nesse sentido aqui, né? Quando há a prática do ato indevido, primeiro, vai se buscar que o devedor desfaça o ato. Se ele fizer, ele vai desfazer o ato e pode ser responsabilizado por eventuais perdas e danos. Também, se ele não fizer, o credor pode pagar para que terceiro, né, custear para que terceiro realize esse desfazimento. Nesse caso, o devedor vai ser responsável por pagar as despesas que o terceiro teve aí com o desfazimento da obrigação, né, despesas essas custeadas pelo credor, mais eventuais indenização por perdas e danos, certo? Nesse sentido, portanto, quando o devedor ele pratica o ato do qual ele tinha se comprometido a se omitir, ele está em mora com o credor, ou seja, né, a partir daí o credor vai poder pleitear eventual juros, eventual correção monetária, em algum tipo de indenização, né? Ou seja, ele está em uma situação de inadimplência perante o credor, tá certo? E se o ato não pudesse ser mais desfeito, como que o credor vai ter os seus direitos preservados? Simples.
a obrigação vai ser convertida em perdas e danos, certo? Agora, se porventura a obrigação tenha que ser feita, o ato do qual o devedor se comprometa a praticar tenha que ser executado, não por sua culpa, tá certo? Por exemplo, devedor e credor firmam lá uma obrigação onde o devedor se compromete a não construir um muro de alvenaria na frente da sua residência. Vamos imaginar que o credor aí é um condomínio e o devedor tem um terreno, uma casa nesse condomínio. Pois bem, vamos imaginar que em determinado momento a prefeitura, na cidade onde esse imóvel está situado, determina, através de uma lei, que todas as casas pertencentes àquele município devem ter muro de alvenaria na frente da residência. Nesse caso, essa obrigação de fazer perde a sua razão de ser, porque uma lei determina que o devedor realize essa determinada tarefa. Então, nesse caso, a obrigação está extinta. É o que o artigo 250 passa para nós. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato e se obrigou a não praticar. Certo? Maravilha. Galera, vamos agora abordar de uma maneira também bem simples as obrigações alternativas e cumulativas. Para a gente poder entender isso aqui, primeiro a gente tem que trabalhar a respeito do objeto da obrigação. E pensando no objeto da obrigação, a gente tem a obrigação simples e a obrigação composta. A obrigação simples é aquela que tem apenas um objeto a ser entregue pelo devedor ao credor. A composta, que também é chamada de complexa, ela pode ser constituída de mais de um objeto. Na obrigação simples, sem dúvida alguma, o que impera é o artigo 313 do Código Civil. O credor não é obrigado a receber prestação diversa daquele a devida, ainda que mais valiosa. Ou seja, o devedor é obrigado a entregar ao credor o bem que foi estabelecido no objeto da obrigação. Na obrigação complexa ou composta, a gente pode ter situações que isso se altera um pouquinho. E como que a gente vai ter aqui a divisão dessas obrigações compostas ou complexas? A gente tem como 3 espécies desse gênero. Obrigações cumulativas, alternativas e facultativas. Primeiro, a obrigação cumulativa. Pessoal, aqui a gente tem uma pluralidade de objetos a ser cumpridos pelo devedor ao credor. Então, o credor tem direito de receber do devedor um bem e outro bem, um serviço e outro serviço. Por exemplo, o devedor se compromete a entregar ao credor um carro e uma moto, tá certo? Então, o objeto da obrigação integra todo esse arcabouço de bens, tá certo? Aqui, seguimos as regras gerais, O credor não é obrigado a receber essa obrigação de maneira parcelada, ou seja, se o devedor tem que entregar o carro e a moto, ele pode apenas aceitar o recebimento da obrigação quando o credor lhe encaminhar efetivamente o carro e a moto. E o devedor, em contrapartida, também não é obrigado a pagar de maneira parcelada a obrigação. É o que o artigo 314 coloca para nós. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Vamos falar agora um pouquinho da obrigação alternativa, que sem dúvida alguma é a mais importante aí dentro desse gênero especial aí. Pessoal, dentro da obrigação alternativa, a gente tem uma obrigação que tem por objeto 2 ou mais prestações, tá certo? Mas a qual o devedor vai ter como incumbência de entregar ao credor apenas uma, tá certo? E isso vai ser feito através de uma escolha, tá? A gente vai detalhar essas regras daqui a pouquinho. A obrigação alternativa pode ter como objeto 2 bens, 2 obrigações de fazer, ou um bem e uma obrigação de fazer. Portanto, a gente pode ter 2 obrigações de dar, uma obrigação de dar e uma obrigação de fazer, ou 2 obrigações de fazer, tá certo? Um exemplo muito comum da obrigação alternativa é aquela que a seguradora assume perante os seus clientes, os segurados. Quando se firma um contrato, a seguradora firma a obrigação no sentido ou de lhe entregar um carro novo ou de fazer manutenção nesse carro se porventura este for vítima de sinistro, ou seja, de dano. Tá certo? Ela tem uma característica muito interessante, ela vai ser firmada com 2 ou mais bens, 2 mais objetos, melhor dizendo. O devedor apenas vai cumprir um desses objetos. Isso vai se dar
essa determinação através do ato de escolha. Quando é realizada a escolha, a obrigação ela deixa de ser complexa, composta, e passa a ser simples, como se assim sempre tivesse sido, tá? Ou seja, quando é feita a determinação do objeto que vai ser entregue pelo devedor ao credor, ela se torna uma obrigação simples, ou seja, um objeto único, ok? Vamos apontar aqui algumas diferenças fundamentais entre a obrigação alternativa e a obrigação de dar coisa incerta. Pessoal, quando a gente fala da obrigação de dar coisa incerta, o objeto da obrigação ele está determinado, ele é apenas um, tá certo? Mas apenas com relação a esse objeto, ele não foi perfeitamente individualizado ainda, somente isso, tá certo? Não, eu tenho lá uma obrigação de dar coisa incerta, 300 sacas de café. É só aquilo que o devedor deve pagar, 300 sacas de café. Na alternativa, a gente tem mais de um objeto, né? Cada objeto desse determinado, ou não, dependendo da situação, a gente pode ter uma obrigação de dar coisa incerta também, como objeto de obrigação alternativa, mas são vários objetos, várias situações, na qual o devedor vai ter que cumprir, vai ter que entregar ao credor apenas uma delas, né? Por exemplo, né? O devedor que tem a obrigação de entregar para o credor uma Ferrari ou uma Lamborghini, ele vai entregar apenas uma delas, tá certo? Importante a gente ressaltar isso, ok? Lógico, quando a gente fala de uma obrigação alternativa, a gente está falando de uma espécie obrigacional que tem grandes possibilidades de ser, da gente chegar à quitação do objeto da obrigação, porque o devedor sempre vai ter mais de uma opção, né? Então isso é importante, tá certo? Nesse sentido, o próprio artigo 253 é esclarecedor, né? Se uma das prestações puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra, tá? Então, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, mas isso garante, né, que mesmo se um dos objetos de obrigação eles venha a perecer, o outro irá perdurar, irá persistir, e com isso a obrigação continuará valendo, tá certo? Pois bem, vamos para a parte mais importante aqui das obrigações alternativas, a questão da escolha. Quem vai determinar, dentre os bens que foram estabelecidos dentro do vínculo jurídico obrigacional, qual deles será encaminhado ao credor? Pessoal, em regra, a escolha vai caber ao devedor, tá? A regra aqui é a mesma da obrigação de dar coisa incerta. Se as partes convencionarem de maneira diferente, ótimo, vai prevalecer a vontade das partes. Mas, se nada for disposto em sentido contrário, o direito de escolha cabe ao devedor. É o que o artigo 252 passa para nós. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Agora, quando a gente vai ter algum tipo de restrição nessa questão da escolha? Pessoal, primeiro, o objeto da obrigação, ele é indivisível, tá? Então, a partir do momento que se faz a escolha, somente ele poderá ser entregue. É o que o parágrafo 1º do artigo 252 do Código Civil, ele passa para a gente. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra, né? Então, por exemplo, o devedor assume a obrigação de entregar 200 sacas de café ou 100 sacas de milho para o credor. Ele não pode entregar 50 sacas de milho e 100 sacas de café para o credor, tá certo? Ele vai entregar ou o milho ou o café, tá certo? Agora, importante destacar o parágrafo 2º aqui do artigo 252. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Vamos imaginar assim, ó, o credor tem o direito de receber do devedor durante 6 meses, né, 30 pães ou 30 litros de leite. Sendo que essa obrigação vai ser cumprida, né, a cada mês. Então, a cada mês o devedor tem a obrigação de entregar para o credor. Durante 6 meses, 30 pães ou 30 litros de leite. Aqui, a cada mês, a cada momento que a obrigação for cumprida, o devedor, em regra geral, né, vai ter o direito de realizar essa escolha. Então, no primeiro mês ele pode entregar os pães, no segundo mês ele pode entregar o leite, no terceiro mês o leite, no quarto mês os pães e assim sucessivamente. Tá certo? Tem essa possibilidade. Agora, como eu já destaquei, a vontade das partes ela é soberana, né? Então, no que pertine ao direito de escolha. Então, nesse sentido, o parágrafo 3º do artigo 252 estabelece uma situação interessante.
né? No caso da pluralidade de optantes, né, a gente pode ter mais de um devedor, mais de um credor. Não havendo acordo unânime entre eles, vai prevalecer a vontade das partes, sempre decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado para a deliberação. Sempre vai se pleitear, se buscar, garantir que credor ou devedor, dependendo da situação, realize a escolha do objeto da obrigação. Agora, se nenhum deles, né, efetivamente cumprir dessa maneira, agir dessa maneira, o juiz vai suprir essa vontade, ok? Se terceiro for indicado também para realizar a escolha, isso pode acontecer conforme a vontade das partes, e ele não agir, essa vontade também vai ser suprida pelo juiz. E aqui recorro ao parágrafo 4º do artigo 252 do Código Civil. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Tá certo? Como que é feita essa escolha, meus amigos? Aqui, diferentemente da obrigação de dar coisa incerta, a escolha é livre. O devedor, né, em regra, né, ele vai escolher aquele bem que ele achar melhor para ser entregue ao credor. Tá certo? Importante a gente destacar. E essa escolha, além de ser determinada por terceiros, se as partes quiserem, pode ser feita inclusive até por sorteio. Então, aqui é importante destacar, a vontade das partes, ela é soberana, tá certo? Quando vai se verificar a concentração aqui? Logo após o ato de escolha, né? E quando se realiza a concentração, vai se determinar de uma maneira definitiva qual vai ser o objeto, né, que vai ser utilizado para o pagamento da obrigação. E quando é feita a escolha, a obrigação, né, o objeto da obrigação não mais poderá ser alterado, tá certo? Então, essa é uma regra que a gente tem que destacar. Galera, quando se realiza a escolha, se realiza a concentração, conforme eu já disse para vocês no começo aí do tema, das obrigações alternativas, é como se a obrigação sempre tivesse sido simples, é como se ela sempre tivesse tido um único objeto, tá certo? A escolha aqui também, né, o devedor em regra, né, ele vai realizar a escolha, ele não precisa da aceitação do credor, ele simplesmente vai comunicar, né, que ele, a gente tem a obrigação de entregar X ou Y a você, credor, né, o devedor comunicando ao credor, e eu vou entregar o bem X, somente isso. Não há necessidade da concordância do credor. E se essa comunicação não puder ser feita ou não for feita? Se ela não for feita, o devedor vai poder alterar o objeto da obrigação até o momento que ele cumprir a obrigação de fato. Então, até o momento que ele tem que cumprir a obrigação. Tá? O credor, se a escolha for dele, ele vai poder exercer essa escolha, então, se ele não comunicar ao devedor, até o momento que ele ingressar com a ação judicial, pleiteando que o devedor cumpra a obrigação. Tá certo? Vamos lá. Se o devedor não realiza a escolha, como que a gente vai ter o tratamento dessa situação? Primeiro, o devedor e o credor vão estabelecer um prazo para que essa escolha seja feita. Se o devedor não cumprir esse prazo, o credor vai notificar, o devedor vai utilizar, normalmente através lá de uma notificação extrajudicial, vai falar, devedor, você descumpriu o prazo para realizar a escolha da obrigação e vai conceder mais um prazo que seja justo, tá certo? Mesmo assim, se o devedor não vai realizar essa escolha, o credor vai entrar com uma ação judicial e vai pleitear que o juiz lhe garante o direito de realizar a escolha, tá? É o que o artigo 800 do CPC, né, ele coloca para nós. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, este será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe for determinado em lei ou em contrato. Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. Quando a opção de escolha é do credor, ele não realiza. Nesse caso, o devedor ingressa com uma ação chamada de consignação em pagamento, né? E através dessa ação, ele vai depositar em juízo o objeto da obrigação, né? Vai falar, né, isso vai demonstrar para o juiz que ele quer cumprir a obrigação, ele não quer estar em mora, ele não quer estar devendo para o credor, e essa situação vai ser discutida, tá certo? Essa é importante a gente destacar. Por fim, já finalizando aí a nossa aula hoje, quando a prestação ela não puder ser cumprida,
Vamos lá. Primeiro, se a gente tem uma impossibilidade material, tá certo? Se das obrigações não puder ser cumprida, a outra vai subsistir. Então a obrigação continua, conforme a gente já tinha adiantado alguns minutinhos atrás, né? Que é o que o artigo 253 determina para nós. Se uma das duas prestações não puder ser objeto da obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra, tá certo? Então, a obrigação ela vai se tornar simples e o devedor tem que cumprir a obrigação perante o credor com relação ao objeto que perdurou. Agora, se for uma impossibilidade jurídica, um dos bens se tornar nulo, se tornar ilícito, melhor dizendo, se tornar ilícito, a obrigação se torna nula, ela perde totalmente seus efeitos, tá certo? Vamos lá, agora vamos analisar essa questão da impossibilidade de cumprir a obrigação e a sua relação com o direito de escolha, tá? Primeiro, quando a escolha cabe ao devedor, que é a regra geral. Se um dos objetos não puder mais ser entregue ao credor e a escolha cabe ao devedor, a obrigação vai continuar existindo perante o outro. E não importa aqui qual é a situação que cause essa impossibilidade do cumprimento de um dos objetos, se for com culpa ou sem culpa do devedor. A obrigação vai continuar perante a outra, porque o direito de escolha, né, do que vai ser entregue ao credor aqui é do devedor. Então, o credor não vai ter nenhum tipo de prejuízo, tá certo? Agora, se nenhum dos bens puder mais ser entregue, a gente tem que analisar se houve a culpa ou não do devedor. Se houve a culpa do devedor, ou melhor, se não houve a culpa do devedor, né, se não houve a culpa do devedor, a obrigação está extinta, está resolvida, né, não vai gerar nenhum tipo de ônus para as partes, vai seguir a regra geral aqui das obrigações, né? É o que o artigo 256 estabelece para a gente. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Agora, se isso acontecer por culpa do devedor, o devedor é obrigado a indenizar o credor, repassar para ele o valor do último bem, né, que pereceu, tá certo? E eventuais também, pagamento por eventuais perdas e danos, que é o que o artigo 254 coloca para nós. Ó. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ou seja, a escolha cabendo ao devedor, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Seguindo a regra geral aqui, né? Se a gente tivesse diante de uma situação onde pelo menos um dos bens tivesse se mantido, o devedor não teria que cumprir a obrigação perante esse? Então esse é o raciocínio que o artigo 254 estabelece para nós. O devedor vai ter que passar para o credor o valor referente ao último bem que pereceu, mais uma eventual reparação por perdas e danos. Agora, se a escolha cabe ao credor, como que a gente vai tratar disso aqui? Primeiro, se um dos objetos da obrigação pereceu, né, por culpa do devedor. Aqui, o credor ele vai poder exigir ou o cumprimento da obrigação pelo objeto que se manteve, que não se perdeu, ou exigir que o devedor lhe pague o valor correspondente ao do objeto que pereceu e, em outro caso, pagamento por eventuais perdas e danos. É o artigo 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito a exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Se for sem culpa, a gente já viu, né? A obrigação se mantém com relação à outra. Agora, se todos os objetos, né, da obrigação eles se perderem, como que a gente vai tratar dessa situação? Se for sem culpa do devedor, a obrigação está extinta. Agora, se for por culpa do devedor, o credor vai poder escolher, o direito de escolha aqui é dele, né? O valor de qualquer uma das prestações, né? E em um ou outro caso, mais a reparação por perdas e danos. É a segunda parte do artigo 255, que está em roxo aqui, né? Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Tá certo? Pessoal, era isso que a gente tinha para tratar com vocês sobre obrigações de fazer, não fazer e alternativas. Bons estudos, interajam conosco através aqui do nosso canal, do YouTube, através da nossa fanpage no Facebook. A participação de todos é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço a todos e até a próxima.